Oi, gente! Oi, meninos! Oi, meninas! Tudo bem com vocês? Mais uma semana. Eu espero que vocês estejam todos bem. Gente, vamos ter um pouquinho mais de paciência, porque nós estamos todos doidos para retomar as nossas aulas presenciais. Mas vocês viram que o governador do estado fez um plano que todas as cidades precisam aderir. Esse plano é o Minas Consciente e ainda não liberou a presença dos alunos e dos professores juntos na escola. O Plano Minas Consciente, eu não sei se vocês tiveram interesse ou tiveram curiosidade de olhar o que é, ele é um plano que estabeleceu cada região com uma cor para ver quais eram os tipos de serviços que encaixavam naquela cor. Então, vermelho, amarelo e verde. Só que tem os outros níveis que não estão em nenhum desses serviços, incluindo aí a escola, que estão numa categoria especial, que dependem, então, de uma legislação especial para o seu retorno. E nós não tivemos ainda de nenhuma das autoridades que podem fazer isso uma confirmação ou uma data provável de retorno. Então, nós tínhamos uma expectativa de que em agosto retornávamos, mas isso não foi possível. Os governadores estão ainda temerosos com essa questão do retorno, então a gente tem que ainda aguardar um pouco e ficar aqui nas nossas aulas online. Quero pedir mais uma vez que vocês se esforcem, que vocês assistam às aulas, porque elas são importantes, tá? Esse tempo que vocês estão tirando para ver a aula não é tempo perdido, tá? Então aproveitem bastante, estudem. Quando o professor trouxer alguma matéria aqui nova para vocês, alguma matéria que vocês ainda não têm estudado ou tenham dificuldade, anotem, façam a mesma coisa que estivessem fazendo numa sala de aula. E mais uma vez, se tem algum colega que não esteja assistindo, pede para assistir a qualquer horário, não tem o menor problema. A escola está à disposição de vocês. Quando a gente passa alguma atividade, já tem um tempinho que eu não passo, mas vocês podem deixar lá na escola, podem ligar para a escola. Então, gente, vamos com força, com fé, que tudo vai dar certo. É o que todos nós esperamos, nós professores também, tá? A gente, como vocês, não está com muito contato lá no colégio, porque a gente não está indo lá, a gente está fazendo as videoaulas direto de casa, então o nosso contato é mais por WhatsApp mesmo, igualzinho vocês, tá? Mas eles sempre dizem que estão à disposição, tanto de vocês quanto de nós. Então vamos lá para mais uma semana das nossas videoaulas. Na última semana, a gente viu o que faltava do conceito do que eram as correspondências oficiais. Então, nós vimos aquelas que vocês têm mais contato com elas, que vocês vão ter, na verdade, mais contatos com ela durante o exercício da profissão de vocês. E hoje a gente vai dando continuidade, porque língua portuguesa, gente, é isso. A gente não encerra exatamente um assunto e não volta nele mais. Não, a gente retoma os assuntos e eles são sempre interlaçados, porque a língua portuguesa é língua oral e língua escrita, os dois. E a língua escrita, como nós já vimos, ela demanda um pouco mais de estudo, um pouco mais de paciência, um pouco mais de dedicação. Ela demanda que você pare, que você pense, para depois, então, você escrever. Ou que, enquanto você estiver escrevendo, você vai pensando e estruturando o seu texto. Então, gente, a língua escrita, como nós vimos, ela é realmente um pouco mais difícil. Por isso é que a gente precisa estudar a complexidade dela. Por isso a gente precisa estudar como escrever bem. E vocês viram que os textos com os quais vocês trabalham, sejam eles os relatórios, sejam eles os prontuários, sejam eles os formulários com os quais vocês atuam, que vocês preenchem no exercício da profissão de vocês, sejam as correspondências que vocês recebem ou que vocês emitem, elas precisam ser bem escritas, elas precisam ser compreendidas. E lembram que eu disse para vocês, nós vimos na sala de aula o esquema de comunicação? O que era o esquema de comunicação, gente?
era alguém emitindo a mensagem, alguém recebendo a mensagem. Essa mensagem fica numa ponta e noutra, tá? Então, ela entrelaça essas duas pontas, tá? O emissor e o receptor. E essa mensagem, ela pode ser transmitida de diversas maneiras. Nós estamos estudando aqui, então, a maneira escrita de transmitir essa mensagem. Enquanto que, na linguagem oral, eu devo me preocupar com a maneira como eu converso com as pessoas. Isso demanda, sim, uma certa preocupação, porque você precisa conversar corretamente, usar a linguagem correta, dependendo de quem seja a pessoa com quem você esteja conversando. Isso na linguagem oral. Na linguagem escrita, a gente tem mais preocupações. Porque além de usar a linguagem correta, eu preciso escrever as palavras de maneira correta, eu preciso construir frases que sejam inteligíveis e eu preciso construir um contexto que seja inteligível. Inteligível, gente, é aquilo que as pessoas entendem. Que aquilo que você quer dizer seja compreendido pelo seu receptor. Porque uma correspondência, ela demanda basicamente e prioritariamente, não é só basicamente, né, gente, é prioritariamente, ela demanda um emissor e um receptor. Se não houver os dois sujeitos, não há uma correspondência. A correspondência, o objetivo dela é fazer o contato entre uma ponta e outra, emissor e receptor. E aí vocês podem perguntar assim, mas professora, isso não é o destino de toda a mensagem? Pode ser e pode não ser. Por exemplo, uma pessoa que escreve um livro, uma pessoa que faz uma obra literária, ela não tem um receptor certo na outra ponta. Ela não sabe quem é o destinatário daquele livro, daquele texto que ela está produzindo. Tem um destinatário? Tem sim. É o público que ele quer alcançar. Só que numa correspondência, você sabe exatamente quem é esse destinatário. Quando você faz, mesmo que seja quando você faça uma correspondência circular e comunicado, você vai abranger um número de destinatários maior, mas você sabe quem são eles. Então, por exemplo, quando um autor escreve um livro, suponhamos que ele escreve um livro que tem uma veia histórica, ou seja, um livro, um romance policial ou um romance de suspense policial, que tenha uma veia histórica. Ele pretende alcançar um público que gosta daquele tipo de literatura. Mas ele não sabe exatamente quem são essas pessoas, onde elas se localizam. Agora, quando você faz uma circular ou um comunicado, que é uma das correspondências que tem uma abrangência maior e não tem o nome de um destinatário, o que acontece? Você sabe que a sua circular vai ser destinada para uma correspondência interna dentro daquela empresa. E se você precisar que essa correspondência seja mais específica para um setor da empresa, você sabe exatamente que aquele é o seu público. Então, o seu público é delimitado. As pessoas que vão ser os destinatários daquela circular são delimitados. Então, o autor dela, o emissor dessa correspondência, ele vai ter, então, a sabedoria, ele vai saber quem é o seu destinatário. Vamos pensar, então, numa circular, que é uma outra correspondência oficial que é um pouco mais ampla. A pessoa que emite, lembre do exemplo que eu dei na última aula, que é o Colégio Teorema, fazendo a divulgação, o comunicado que estava recebendo as matrículas para o curso de especialização em enfermagem do trabalho. Então, o que acontece? O colégio define quem é o seu público-alvo. Então, ele vai definir que o seu público-alvo, por exemplo, vai ser os alunos que estão formando no curso técnico em enfermagem.
as pessoas que estejam atuando na área de enfermagem, as pessoas que já se formaram e querem uma especialização nessa área. Lógico que é uma especialização, gente, voltada, no caso do colégio, seria voltada para aqueles que fizeram o curso de técnico e não para quem fez o curso de graduação. Então, não pode. Então, o que acontece? Quando você faz, não pode sim, pode, se a pessoa quiser fazer, não tem problema nenhum, não, tá? Mas não é uma pós-graduação, é só uma especialização para quem tem o curso técnico numa área. Isso também é hipotético, gente, tá? É uma coisa que um assunto que eu inventei. Então, não quer dizer que o colégio esteja fazendo isso, tá? É só um hipotético, deixar bem claro, porque depois acontecem confusões e não dá certo por causa de problemas na comunicação. Então, deixando bem claro que todos os exemplos que eu dei aqui, nas semanas que a gente viu anteriormente, todos os textos são hipotéticos, ou seja, são fictícios, tá? Não são realidade. São só exemplos que eu trouxe para vocês. Então, neste comunicado que o colégio fez, o que acontece? Ele tem um público-alvo. Ele sabe onde esse público está localizado. Ele define, inclusive, onde ele quer fazer esse comunicado. Então, se ele quiser abranger só aqueles que estão atuando, ele passa esse comunicado, por exemplo, para aqueles locais de atuação dos profissionais. Hospitais, policlínicas, clínicas de saúde, de estética, postos de saúde. Então, ele vai encaminhar isso para onde aqueles profissionais atuam. Ou, se ele quiser, ele pode fazer propaganda de rádio, propaganda volante. Propaganda volante, gente, são aquelas propagandas de carros que passam na rua falando. É uma propaganda volante. Tá? Então, ele pode fazer da maneira que ele achar mais viável para alcançar o seu público. Então, a correspondência, mesmo que ela seja um pouco mais ampla, o público ainda assim é definido. O destinatário ainda assim é conhecido ou é delimitado pela pessoa que vai emitir a correspondência. Num texto literário, não é assim que acontece. Num texto literário, a pessoa faz o texto, pode ser narrativo, pode ser descritivo, pode ser um relatório, pode ser uma dissertação. Você nem sempre sabe quem é o seu destinatário, porque aquilo não é uma correspondência para alguém, não é um assunto que você vai tratar diretamente com alguém, e esse assunto precisa de um retorno. Quando se faz um livro, não se pensa em retorno de algum leitor para este livro. Pode ser que aconteça que alguns leitores, críticos, jornais façam menção a esse livro. E se a menção for boa, lógico que o autor quer saber. Mas caso contrário, no caso da correspondência, ela sempre demanda uma resposta. O emissor da correspondência espera uma resposta. Então é por isso que quando a gente vai fazer uma correspondência, pode ser até um bilhete, gente. Pode ser até um bilhetinho, não tem problema nenhum. Você precisa pensar no que você vai colocar naquele bilhete, como você vai abordar aquele assunto, para que você tenha sucesso na sua expectativa com a correspondência. Então, quando eu digo que às vezes alguns alunos falam o seguinte: ai, professora, eu quis dizer isso. E eu digo assim: bom, você quis dizer, mas não disse. E tem alguns alunos que, por falta da compreensão realmente do significado das palavras, de como se constrói uma frase, lembram que eu falei com vocês que é sujeito, verbo, predicado. Não quer dizer que precisa ser necessariamente sempre nessa ordem. Mas uma frase, ela precisa ter o sujeito, o verbo e o predicado, exceto quando essa frase for sem sujeito. Oração sem sujeito não vai ter sujeito, tá? Pela própria natureza da frase. Lembre-se que em regra portuguesa, em língua portuguesa, tem as regras, mas toda regra tem exceção, exceto a exceção da regra, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado com o jeito que a gente escreve. Se nós pegarmos, por exemplo, uma correspondência de 30 anos, 40 anos,
que tratem do mesmo assunto, elas vão ser diferentes. Como assim, professora, diferentes? Lembram que eu trabalhei com vocês na sala de aula que a língua portuguesa, ela também passa por transformações. Muitas transformações acontecem mais rapidamente na linguagem falada do que na linguagem escrita, mas ainda assim a maneira de se escrever, ela vai se modificando. As regras gramaticais, o significado das palavras, eles permanecem. As regras gramaticais não têm grandes transformações na língua portuguesa ao longo de anos. Tá? Às vezes passam anos sem ter transformações. As palavras têm os mesmos significados. Elas podem conseguir outros significados. Elas podem ter mais significados do que aqueles que elas tinham há alguns anos. Como assim, professora? As palavras vão sendo utilizadas e à medida em que elas vão sendo tratadas, alguns filólogos, que são os estudiosos da língua, fazem o quê? Acabam apropriando essa palavra ou esse novo significado da palavra e constando em dicionário. A partir do momento que uma palavra começa a constar nos dicionários, ela começa então a fazer parte formalmente da língua portuguesa. Ou então, quando uma palavra que já existe adquire um novo significado, ela passa formalmente a ter uma nova significação na língua portuguesa. Isso aconteceu com muitas palavras e nós estamos encaminhando para que algumas palavras da língua portuguesa também passem por isso. Eu falei com você na sala de aula, só não custa relembrar, que a palavra você, por exemplo, ela sofreu transformações ao longo dos anos. Nós não, né? As pessoas que viviam há 2 séculos aqui no Brasil não falavam você. Era vossa mercê, vós me sei, vossum sei, você. Quando alguém começou a falar o você, por exemplo, era tido como uma linguagem que não era muito apropriada. Hoje, o você, quem utiliza o você corretamente, já é uma pessoa que fala um pouco melhor. A gente entende que essa pessoa consegue falar o você porque ela fala um pouco melhor. Não quer dizer que ela está mais certa ou mais errada, gente. Na hora de falar, você pode usar diversas maneiras de falar. Na língua portuguesa, especialmente na fala, a gente tem que entender que o certo e o errado depende. O certo vai depender de com quem você esteja conversando e o errado também. Se você estiver conversando com uma pessoa um pouco mais simples, um pouco mais humilde, que tenha menos conhecimento intelectual, menos conhecimento escolar, ela vai ter dificuldade de compreender palavras um pouco mais elaboradas. Então, é preciso que você utilize uma linguagem um pouco mais simples. Não adianta quem estiver pensando aí que a professora deveria usar palavras mais simples com vocês. Porque no caso de quem está estudando, é diferente. Quem está estudando precisa aprimorar o seu vocabulário e o seu conhecimento. Então, eu preciso trazer novos conhecimentos para vocês. Então, eu trago palavras novas e conceitos novos, usando uma linguagem que seja inteligível para vocês compreenderem o que eu trago. Desde que nós começamos a estudar, por exemplo, vocês aprenderam várias palavras novas. Então, voltando, quando a gente fala a respeito da transformação da maneira de escrever, e como nós estamos falando especialmente de correspondências, elas também passam por transformações. A formatação, a estética e as palavras propriamente ditas mudam um pouco. Mas a maneira como você escreve, essa sim sofre transformações de acordo com o momento comportamental que você está vivendo, que quem emite, quem recebe essa correspondência estão vivendo. Pensem na primeira correspondência que o Brasil teve. Qual foi ela? Foi a carta de Pero Vaz de Caminha. Que carta é essa, gente? Vocês sabem? A carta de Pero Vaz de Caminha. Esta carta, gente,
de Pero Vaz de Caminha foi a carta escrita pelo escrivão titular da coroa portuguesa quando o Brasil foi descoberto, quando os portugueses se acharam em nossas terras lá nos idos de 1500. Então, essa carta, se você pensar, ela tem quantos anos? Pouco mais de 500 anos, ela tem 520 anos. Então, é uma carta que sofreu grandes transformações na maneira como ela foi escrita. Então, essa carta, ela traz uma linguagem totalmente diferente. Porque quando o Pero Vaz de Caminha escreveu, era uma linguagem diferente que se usava. Então, como que essa carta começava, por exemplo, quando o Pero Vaz de Caminha escreveu, essa carta começava assim: posto que o capitão-mor dessa vossa frota, e assim os outros capitães escrevam a vossa alteza a nova do achamento dessa vossa terra nova. Então vejam a complicação que é a gente compreender hoje o que era escrito antigamente. Olha o tratamento que ele usava para essa pessoa, para o rei, né? E como que ele se pronunciava, quais as palavras que ele usava, eram palavras muito mais rebuscadas do que hoje. Posto que o capitão mor dessa vossa frota. Então, era um jeito diferente de começar a falar. Mesmo de pensar que era a língua portuguesa lá de Portugal e não ainda o português do Brasil, a gente entende, já entende que ela está diferente. Nem hoje, lá em Portugal, se escreve dessa maneira, posto que o capitão mor dessa vossa frota. Até porque não existem mais os cargos de capitães mor. O que é um capitão mor? É o titular, aquele que foi designado para fazer a travessia, para conduzir a frota. Então, a transformação da língua, ela acontece sim mesmo de forma escrita. Quando eu comecei a falar com você das correspondências lá atrás, eu disse, por exemplo, que o fechamento das correspondências normalmente era feito com: tem mais para tratar, manifestamos nossa estima e apreço. Isso se escrevia, gente, até mais ou menos 8 a 10 anos. Ainda encontramos gente que usa, tá? Mas caiu em desuso, não se está usando mais esse tipo de linguagem. E aí o que acontece? Hoje a gente simplifica, porque o mundo está muito corrido, então as correspondências têm que ser o mais simplificadas possíveis. Nós devemos ir diretamente àquilo que queremos na correspondência, a não ser que seja necessário dar alguma explicação antes. Se você estiver, por exemplo, pedindo alguma coisa, é preciso que você explique o que você está pedindo, ou que você argumente para tentar o que você está pedindo quando você vai fazer, por exemplo, um requerimento, ou quando você vai fazer uma correspondência cujo objetivo seja uma solicitação qualquer, não praticamente ou não positivamente o próprio requerimento, como nós vimos com aquele nome de requerimento, mas sim uma correspondência que faz uma solicitação. Então, o que acontece, gente? Quando vocês forem fazer correspondências, pensem sempre nisso. Sejam objetivos, mas não deixem de dizer aquilo que é necessário. Lembram quando nós vimos na sala de aula a diferença de prolixo e lacônico? Prolixo é aquele que fala demais. Lacônico, aquele que fala de menos. Então, a gente precisa tomar cuidado para ficar no meio termo. Você precisa dizer o que pretende com o mínimo de palavras possível, de maneira que você não fique lacônico e nem prolixo. Tá? Então, o mínimo de palavras possíveis, desde que você não fique lacônico, e o máximo de palavras necessárias para que você não fique prolixo. Então, pense sempre no mínimo e no máximo. Mínimo de palavras, para não ficar lacônico. Máximo de palavras, para não ficar prolixo. Isso não se aplica aos tipos de textos que nós vimos lá na narração, descrição, dissertação. Tá? Por quê?
Na dissertação, se você for fazer qualquer uma delas, você precisa ficar atento ao número de linhas. Se não houver a exigência do número de linhas, tem que ter pelo menos 20. Daí para cima. Se você fizer menos de 20, está errado. A não ser que o texto fala, faça um texto com 15, no mínimo 15 linhas. Aí não tem problema não. Mas se não definiu, são no mínimo 20 linhas. Se definiu 40 linhas, você vai fazer de 40 linhas. Então, primeira regra, fazer o número de linhas que foi definido. Segunda regra, não foi definido no mínimo 20 linhas. Tá? Isso, então, com relação aos tipos de textos. Com relação à correspondência, não existe uma definição de quantidade. Você precisa ser exato. Cada correspondência vai ter uma demanda e aí você vai precisar escolher bem as palavras e a quantidade de frases ou a quantidade de assuntos que você vai tocar naquela mesma correspondência. Tá? E quando a gente fala nessa transformação, gente, a gente fala, por exemplo, de coisas que devem ou não devem ser feitas, coisas que são apropriadas ou são inapropriadas. Uma questão é a estética. A estética de um texto, que é aquilo que você vê no texto sem ler ainda, ela é importantíssima quando se trata de uma correspondência. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho algumas estéticas que são usuais. Porque o texto que você produzir, a correspondência que você produzir, ela tem que ficar esteticamente bem distribuída. Tem que seguir a formatação padrão do que existe de definição no Brasil. Nós temos a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela é que define qual tipo de fonte vai ser utilizado em um texto, o tamanho dessa fonte, o margeamento do texto. Quer dizer que você não pode fugir disso? Em alguns casos, sim. Mas você só vai poder tomar essa decisão quando você conhecer exatamente quais os tipos de textos que precisam seguir esta normatização. Então, você só com conhecimento de causa é que você vai conseguir definir o que pode e o que não pode sair dessa padronização. E isso demanda o quê, gente? Leitura, escrita, a participação da confecção de textos. Quando você começar a receber e começar a emitir as suas correspondências, é que você vai começar a ter essa noção. E aí você vai saber, esse aqui eu já posso fazer um pouco diferente, esse aqui eu tenho que seguir tal padrão. Então, a regra geral é seguir as técnicas. A regra geral é seguir as normas. Se você chega no local de trabalho em que as pessoas já estão acostumadas a fazer de um outro jeito e você viu que não tem problema nenhum, não há problema que você continue do jeito que estiver lá. Mas se você não tiver certeza, faça do jeito que as normas pedem. E o que as normas pedem, gente? A formatação da margem de um texto é à direita, você de frente para o papel, ok? Você de frente para o papel. À sua direita, 2 centímetros de margem. Na parte superior, 2 centímetros de margem. À esquerda, 3 centímetros de margem. Abaixo, 2 centímetros de margem. Gente, recapitulando, porque a parte de cima eu falei errado. A parte superior, 3 centímetros de margem. A parte lateral esquerda, 3 centímetros de margem. A parte direita, 2 centímetros de margem. E a parte de baixo, 2 centímetros de margem. Então, 3 superior, 3 esquerda. 2 direita, 2 inferior. Isso por quê, gente? Para vocês não se esquecerem, pensem no seguinte. Como é que se arquivam documentos? Pensem quem já teve contato com a parte administrativa de uma empresa, ou quem já viu algum formulário sendo arquivado, quem já viu pastas sendo utilizadas para arquivar documentos. Pensem como que elas são arquivadas, como que esses documentos são arquivados. Porque esse margeamento tem tudo a ver com isso, tá? Então, por que a parte superior e a parte esquerda são um pouco maiores? Porque é onde se grampeia
ou onde se fura a folha para colocá-la numa pasta. Então, quando você vai colocar uma folha numa pasta, o que se faz? Você fura essa folha e fura onde? Na esquerda. Se o texto estiver muito próximo, o que vai acontecer? Ele vai ser furado também, ou não vai ser possível ler quando estiver dentro da pasta, porque vai ficar uma beiradinha lá dentro do grampo da pasta. Então, a margem esquerda ela é maior, porque é ali que se faz a furação para arquivar. É ali que passa, por exemplo, a encadernação. Então, ela precisa ser um pouco maior. A parte de cima, por que ela é maior? Por que ela tem 3 centímetros? Porque é ali que se grampeia o papel, é ali que se coloca na prancheta, ou é ali que você vai furar e vai colocar a encadernação. Não existe, no Brasil, uma encadernação que fica à direita, que você vai passar a folha da esquerda para a direita. Não existe no Brasil uma encadernação que você comece trazendo a folha de cima para baixo. É sempre o contrário. Você sempre passa a folha da direita para a esquerda, ou então você sempre sobe a folha de baixo para cima. Então, essa folha, esse margeamento dessa folha é levado em consideração com relação a isso. A como você vai arquivar aquilo, como você vai guardar aquilo, como você vai manusear aquilo. Então, viram que não são definições aleatórias. Elas existem, elas têm um sentido, elas têm uma razão de ser, elas têm um pensamento. As pessoas que definem isso têm uma razão. E as coisas precisam ser definidas, precisam ser postas no papel para que todo mundo siga, porque senão cada um vai fazer de um jeito e vai virar uma bagunça que ninguém vai compreender. A questão do endereçamento dessa correspondência. Ele segue um padrão exatamente por isso. O padrão do envelopamento, por exemplo, é para que seja tudo padrão, tudo igual e não haja problemas com devolução. Eu já vi, gente, envelopes sendo devolvidos para o remetente, porque o remetente, que é o emissor, né, o remetente, colocou o nome dele próprio no lugar do destinatário no envelope. Como assim, professora? Vocês acham que o correio, recebendo um mundo de correspondências que eles recebem, eles vão ficar olhando se você escreveu do lado certo do envelope? Existe essa regra exatamente por isso. No correio, ele já coloca os envelopes na posição certa para que o leitor óptico leia o código de barras do documento que vai no endereçamento, do CEP que vai no endereçamento, código de barras não, gente, só é código de barras quando é correspondência com a R. Aí eles colocam e vai um códigozinho para eles identificarem. Tem um leitor óptico que identifica. Mas o leitor do correio, quando a pessoa recebe a sua correspondência, ele só observa o CEP no lado do envelope que é do destinatário. Ele nem se preocupa em quem é o remetente. Nem se preocupa. Então, a gente precisa tomar certos cuidados para que as coisas não aconteçam do jeito errado. Essa semana mesmo, eu tive uma situação num dos locais em que eu trabalho, que a pessoa encaminhou uma correspondência, também da área da saúde, gente, a devolução de um equipamento, e no local do destinatário, porque como era uma caixa grande, não existe muito local onde colocar, você precisa colocar etiquetas, né, bem identificadas, a pessoa colocou o destinatário e o remetente um do lado do outro, sem colocar o que era remetente e o que era destinatário. A sorte é que nós vimos antes. Porque quando chegou, nós não sabíamos para onde era aquilo, para que aquilo se destinava, nada, e a gente começou então a investigar. E aí nós vimos que faltava informação básica de quem era o remetente e quem era o destinatário numa caixa. Porque nessa situação, não há envelopamento. Então, não há para você utilizar o lado A ou o lado B do envelope. Então, nessa caixa, por exemplo, quando você vai fazer a entrega ou destinar um documento grande ou uma caixa grande, você precisa tomar certos cuidados para que aquilo não volte para você. Para que não retorne para quem é o emissor, para quem é o remetente. Eu espero que vocês saibam
como é que se faz o encaminhamento, o endereçamento de um envelope, né? O endereçamento de um envelope, pensem sempre no seguinte: quem fecha a carta é o remetente. Então, é ali que ele vai colocar o seu nome. Fechou o envelope. Então, do lado do fechamento do envelope, é onde vai ficar o seu nome. Você fechou o envelope. Então, ali é o seu nome. Você está fechando, lacrando o envelope. Pensem naquelas no povo antigo, naquelas correspondências antigas. Como é que você sabia? Pensem lá no Game of Thrones, os filmes antigos que vocês já viram, na história que vocês conhecem, das cartas antigas. Como é que se fazia o fechamento de um envelope antigamente? Existia um selo, um carimbo do emissor. Então, ele fechava o envelope, colocava a cera e batia o carimbo fechando o envelope. Quando alguém recebia aquele envelope, sabia que aquele brasão, que aquele carimbo era daquela pessoa. Então, pensem na técnica. Ele fechou o envelope e ele colocou ali o seu carimbo, a sua identificação. Ainda hoje é assim, só que não tem carimbo mais. Agora as pessoas escrevem. Então, fechou o envelope, a parte do fechado do envelope é do remetente. Então, eu fechei o envelope, eu sou o remetente. Quando eu viro o envelope, aí é o destinatário. Aí, o que o correio faz? O correio só pega essa parte virada. Se estiver invertido, se você tiver colocado o destinatário na frente do envelope, essa carta vai voltar para você. Se você colocou o destinatário, quando fechou, você escreveu o destinatário na frente e no verso escreveu o seu nome, o seu endereço, essa carta vai voltar para você. Porque o correio não fica olhando se você escreveu certo ou errado, não. Ele pressupõe que as pessoas saibam como encaminhar, endereçar uma correspondência. Agora, as correspondências que a gente faz nem sempre são entregues via correio. Nem sempre. A maioria das vezes, inclusive, elas não são entregues via correio. Elas são entregues ou por um boy, ou por um motorista que faça esse tipo de serviço no serviço público, tá? Ou por alguém do próprio servidor ou próprio profissional que vai passar pelo local. Então, nem sempre é pelo correio, mas ainda assim é preciso fazer o endereçamento de maneira correta. Então, não se esqueçam disso, tá? Então, gente, quando a gente fala em correspondências oficiais, é um assunto que não se esgota por si só, não se esgota naquele momento, porque a construção de uma correspondência, ela demanda um conhecimento maior da língua portuguesa, das regras da língua portuguesa. Como eu disse, eu trouxe para vocês verem, vou colocar aqui, alguns modelos de correspondência. Ai, gente, eu vou mostrar para vocês, primeiro, a carta de Pero Vaz de Caminha. Olha aqui, só para vocês terem um contato e verem como é. Olha aqui, lógico, ela está digitada, né? Essa carta, ela ainda existe no seu texto original. E aí começa dessa maneira: Senhor, posto que o capitão morre dessa vossa frota, e assim os outros capitães escrevem a vossa alteza a nova do achamento dessa vossa terra nova. Olha que frase complexa. E o que ele está dizendo aqui? Que eles acharam o Brasil, que eles acharam uma terra nova. Que ora nessa navegação se achou, tá vendo a repetição? A questão da prolixidade, a questão da necessidade de contar para o príncipe ou para o rei, no caso parece ser príncipe, porque Vossa Alteza. Então, ele precisava contar para ele do achamento do Brasil, do descobrimento do Brasil. E aí ele fala que ele é quem vai fazer isso para ele. Não deixarei também de dar disso minha conta a Vossa Alteza, assim como eu melhor puder, ainda que, para o bem contar e falar, o saiba pior de que todos fazer. Então, aí ele fala que ele é uma pessoa que não sabe escrever bem, que não é, que é a pior pessoa para escrever, mas ainda assim ele vai dizer a respeito da terra que ele achou. Então, olha para vocês verem, eu vou soltar uma frase e vamos para outra. Da marinhagem e singraduras do caminho, não darei aqui conta a Vossa Alteza. Ou seja, dos problemas de saúde que eles passaram, ele não vai mencionar. Então, estão vendo que é uma linguagem muito mais elaborada e rebuscada do que a gente tem o jeito de fazer hoje.
tá? Porque hoje não é necessário, as pessoas falam uma linguagem um pouco mais simples. Mas se quiserem fazer mais elaborada, tem jeito, que a língua portuguesa tem muitas palavras elaboradas e ela pode ser, é uma trama que pode ser entrelaçada do jeito que você se sentir mais competente. Então, essa é a carta. Se vocês tiverem curiosidade de lê-la por inteiro, ela é enorme, tá? Mas vocês podem lê-la por inteiro. Olha aqui o tamanho dessa menina. Ela é enorme. Mas, se vocês tiverem curiosidade, façam isso, tá? Porque mostra como que se escrevia lá em 1500, de onde era a língua portuguesa, de onde originou a nossa língua portuguesa brasileira. Então, que era a língua portuguesa de Portugal, né? Nós ainda não existia ainda no Brasil, porque a língua do Brasil padrão era a língua indígena, que eram os habitantes que moravam aqui e conversavam, e depois de muitos anos é que ela se tornou, então, a língua que todos hoje utilizam. Ainda temos tribos indígenas que utilizam outro tipo de linguagem, viu, gente? Mas a língua oficial do Brasil é a língua portuguesa. Todo país tem uma língua oficial. Todo. E às vezes tem países que têm duas línguas oficiais. Ou seja, os seus habitantes falam mais de uma língua oficialmente. Como assim, professora? Darei um exemplo. Canadá, por exemplo, tem duas línguas oficiais. O inglês e o francês. Então, lá eles falam as duas línguas normalmente. Na escola, todos os alunos aprendem as duas línguas e conversam com elas utilizando essa linguagem normalmente, tá? Então, vamos lá aos textos que eu trouxe para vocês, que são os textos, modelos, né, na verdade, dos textos que tratam das correspondências. Quando eu falei em estética, gente, eu vou deixar pequeno assim, só para vocês verem a estética primeiro, tá? Essa primeira página aqui não é um texto, é o pronome de tratamento que nós vamos falar na nossa próxima aula. Então, esses aqui são os textos. Então, estão vendo que a gente tem aqui uma estética visual bacana com relação a esses textos. Olha aqui, se você pega essa correspondência, você vê que as palavras estão distribuídas ao longo da página. Isso é o que a gente chama de uma questão estética. É preciso estar bem distribuído. E se vocês verem aqui, olha, nós temos a data, Itaúna, 22 de abril de 2020, que está à direita da folha. Ela poderia estar à esquerda ou poderia estar centralizada, não tem problema. Mas o normal é se usar a data à esquerda da folha. Aí a gente vem, então, com o endereçamento, indicando para quem é essa correspondência. Tá? Nós temos, então, aqui o Ilustríssima Senhora, o nome, digníssima gerente de relacionamento, de qual empresa que ela é. Tá? Então, essa aqui é uma correspondência que vai ser externa. Ela vai ser para uma outra pessoa. Poderia ser interna, mas aí nós teríamos que modificar aqui o endereçamento. Então, eu posso usar essa correspondência aqui para interno ou para externo. Eu só tenho que mudar a questão do endereçamento. Olha aqui a questão do vocativo, que é o prezada gerente. Esse vocativo, ele pode ficar aqui ou ele pode ficar aqui. Não tem problema nenhum, ele pode ficar com espaçamento de parágrafo ou sem espaçamento de parágrafo. Viram que nas frases eu não usei o espaçamento de parágrafo. Então, o que eu fiz? Lembra que eu disse para vocês? Deixa um espaço sobrando entre a mudança de assunto. Então, onde deveria ter um parágrafo, vai ter um espaço a mais do enter, que é o espaçozinho que a gente dá. Então, se eu fosse usar esse parágrafo, eu não precisaria desse espaçamento. A gente vai ver um logo abaixo que é assim. Então, já não usamos mais, sem mais, para tratar, manifestamos nosso apreço e estima. O que a gente faz? Encerra com o atenciosamente. Esse atenciosamente, ele pode ficar aqui, como ele pode ficar também centralizado, não tem problema, tá? Se você quiser deixar ele centralizado, não tem problema. O nome do emissor, o nome de quem assina esse documento, porque toda correspondência, gente, tem que ser identificada e assinada, com exceção da circular e do comunicado, que não precisam da assinatura, precisam da identificação da pessoa ou do setor, mas não precisam exatamente da assinatura. Todos os outros precisam da assinatura de quem o emitiu. E aí a assinatura, gente, ela vai acontecer
acima do nome da pessoa, da identificação da pessoa. Então, a assinatura, ela vai vir aqui. Ela não vai vir sobre o nome da pessoa, porque tem gente que assina aqui em cima da identificação. Não, ela vai vir acima, na parte de cima e não em cima do nome. Colocou a identificação da pessoa, então nós temos um texto completo. Então, quando a gente fala um texto esteticamente bem alinhado, é nesse sentido, tá? Que a gente fala desse texto. O próximo texto, os próximos textos que eu trouxe para vocês verem, olha aqui, é também uma outra correspondência, só que aqui eu usei o parágrafo. Estão vendo? Então, segue a data do mesmo jeito, a identificação do cabeçalho, do caminhamento do mesmo jeito, prezado Senhor, que é o vocativo, poderia colocar caro Senhor, Senhor técnico, caro técnico, não tinha problema. Posso colocar o nome do cargo, inclusive. Mas olha aqui a diferença do outro. Aqui eu usei o espaço de parágrafo nessa frase, o atenciosamente seguiu também, poderia ter ficado também centralizado, não tinha problema, mas o espaçamento de parágrafo utilizado me diz que eu não preciso separar as frases. Porque aqui já indica quais frases demandam parágrafo ou não. O próximo, então, é o ofício. Olha aqui, numeração, como eu disse a vocês que devia ter numeração. A data vem logo aqui. Aí, gente, o ofício, ele não pode trazer a data que não seja desse lado, porque do outro lado tem que ter o número do ofício. Tá? Então, a data sempre vai ficar deste lado de cá, do lado direito. Então, eu coloquei o ofício. Todo ofício tem que constar o assunto previamente. Então, relatório de presenças é o assunto. Continuei com o prezado Senhor. Nós colocamos aqui os espaços de parágrafo. Estão vendo? E aí, gente, a diferença do ofício, vocês viram que na correspondência comum, o destinatário, olha, vamos ver a anterior. O destinatário vem com o nome aqui em cima, o cargo aqui em cima, o tratamento aqui em cima. No ofício, isso vem embaixo, por aquele motivo que eu expliquei para vocês. Que antes se endereçavam as correspondências num papel que tinha um fechamento especial. Então, esse fechamento fazia com que a colocação do nome do destinatário tivesse que ficar embaixo, porque a hora que a pessoa abrisse o documento, ela já veria aqui no finalzinho quem era o destinatário, para quem era aquele documento. Tá? Então, era só por isso. E aí permaneceu dessa maneira até hoje. Galerinha, vocês viram aqui também, olha, que toda vez que eu usei o ilustríssimo senhor ou a ilustríssima senhora, eu uso sempre o tratamento de vossa senhoria, que é essa abreviatura aqui, olha, vossa senhoria, estão vendo? Aqui, ó, que é a abreviatura do que eu leio. Eu não vou ler v.sa, tá? É vossa senhoria. Como eu não vou ler aqui, e o senhor é ilustríssimo senhor, tá? Vamos para mais duas. Olha aqui. Fizemos uma carta hipotética, obviamente, para o presidente da República. E aí eu já usei o excelentíssimo senhor por extenso, porque para o presidente da República nós não usamos o XMA, é o excelentíssimo senhor. E aqui, o digníssimo ou DD, tá? Posso escrever o digníssimo por extenso ou posso deixar o DD, tá? O digníssimo, então, é o jeito completo de escrever o DD. E você não vai ler DD presidente não, viu, gente? Lê um digníssimo presidente. Da mesma maneira que aqui em cima nós usamos o digníssimo técnico em segurança do trabalho, eu não vou ler DD técnico em segurança do trabalho, tá? Então, a gente fez um texto aqui, viram que eu não usei o parágrafo, então o que eu fiz? Eu fui separando os tópicos, separando o que seria o parágrafo por espaços entre eles. Seguimos o mesmo padrão, tá? E aqui nós temos o exemplo de um memorando. Todos esses, gente, estão mostrando para vocês a questão estética, como que tem que ser a distribuição na folha de um texto. Porque se de repente eu coloco desse jeito aqui, olha, eu não separo os espaços. Vou colocando tudo um junto com o outro. O que vai acontecer com o meu texto? Ele vai ficar esteticamente mal feito e não vai ficar bonito no texto. Então, é preciso que a hora que a gente vai fazer, a gente tenha esse cuidado para que a gente use um texto
de forma que ele fica distribuído na folha. Memorando, que é o nosso próximo modelo, pode ser feito no papel, no formulário já pronto. Alguns lugares têm esse formulário já pronto, mas hoje em dia o normal é fazer através de papéis, né, textos digitados. Algumas empresas fazem isso pelo sistema interno da empresa, mas na área pública, que é onde vocês vão trabalhar, ainda é raro isso acontecer. Tá? Acontece mais em empresas privadas. Na área pública ainda se usa muito o papel impresso, assinado e enviado formalmente através de cópias ou protocolos. Então, memorando, numerado, igual a gente viu que tem que ser numerado, colocamos a data, a origem desse memorando e o destino desse memorando. Todo memorando, o cabeçalho é exatamente esse, gente. Número, data, origem, destino. Até o que for formulário vai estar desse jeito, tá? Com espaços em branco para você preencher. O assunto, ele às vezes vai vir aqui embaixo, às vezes vai vir aqui em cima, tá? Logo abaixo do cabeçalho. Isso não vai interferir em vocês. Se vocês forem fazer, podem fazer de um jeito ou de outro, que não tem problema. E aí, usei os parágrafos, tá? Para poder separar uma frase ou um tópico do outro, um assunto do outro. E viram que aqui eu usei o atenciosamente no meio da frase, é só para mostrar para você, no meio da folha, centralizado, é só para mostrar para vocês que isso é possível, que não tem problema. Em qualquer um desses aqui, você poderia fazer isso. Em qualquer um dos anteriores. O atenciosamente não precisa seguir o alinhamento aqui da margem, tá? Então, não precisa seguir esse alinhamento. Você pode colocar atenciosamente no meio, e aí o nome de quem é o emissor desse documento também fica no meio. Então, gente, olha aqui. Para vocês verem a questão estética, é que eu trouxe esses tipos de correspondências, tá? Não é para a gente ler mesmo, talvez numa próxima aula eu faça isso, mas agora não é para a questão da leitura, para vocês verem que esteticamente tem que ficar bem distribuído o texto, tá? no seu papel, no papel. Não dá para a gente fazer um texto, por exemplo, todo juntinho, todo para cima. Mesmo que a gente separe, por exemplo, um espaço que seja pequeno para essa correspondência, ele não pode ficar muito em cima, porque senão ele não fica esteticamente bonito, ele fica tudo na parte de cima do texto. Tá? Então, sempre tenham esse cuidado quando vocês forem fazer algum tipo de correspondência, para que vocês, então, façam um texto que, além de competente, além de coerente, além de buscar atingir o objetivo dele, ele consiga fazer com que vocês, que a pessoa que receba, veja que é um texto bem produzido, veja que é um texto bem elaborado e bem formatado, tá bom? Então, gente, por hoje é só, tá? Eu ainda não vou pedir atividade de vocês, porque a semana que vem eu pretendo falar um pouquinho a respeito dos pronomes, e aí sim a gente faz uma espécie de fechamento desse assunto para que vocês tenham um pouco mais de competência para produzir os textos que eu vou pedir a vocês que façam, tá bom? Galerinha, espero que vocês aproveitem a aula, porque são dicas bastante interessantes para quando vocês estiverem atuando, ou para quem já atua em área administrativa, ou tem um interesse, não deixando de lado a questão da importância de saber escrever corretamente. As dicas que eu trouxe hoje para vocês, elas são importantes para vocês produzirem textos competentes, tá? E a língua portuguesa é o que vai possibilitar isso para vocês. A questão da formatação, a questão da utilizar a ortografia correta, a questão de fazer um texto escrito à mão ou um texto digitado, tá? A questão do destinatário, do emissor, isso é próprio da correspondência. Então, é preciso que vocês fiquem atentos a essas dicas para que vocês, então, sejam bastante competentes na questão de produção de correspondências de vocês. Na próxima aula, então, continuamos com a questão da correspondência, mas já voltados para os pronomes que se utilizam nesses documentos, tá bom? Ou então, no lidar com as pessoas, não só na documentação escrita, mas o pronome também, ele vai estar relacionado a como você conversa, como você trata as pessoas oralmente, tá bom? Gente, tenha uma ótima semana, tudo de bom para você, se cuidem, mantenham a saúde física e a saúde mental em ordem no máximo possível, tá bom? Tudo de bom, tchauzinho para você.